Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Lúcio Flávio Paiva, sou advogado, mestre em Direito e professor de Direito Processual Civil. Daremos continuidade à aula de hoje ao tema que estamos a tratar durante o nosso curso, qual seja a fase postulatória do processo. Esse é o nosso terceiro encontro e trataremos, ou melhor, continuaremos a tratar no presente encontro dos requisitos da petição inicial, especificamente os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil. Nós estamos aqui acompanhados dos acadêmicos, a Márcia, o Rodrigo e a Eva, que estão então estudando a matéria junto conosco. E vocês também podem participar via e-mail, enviando as suas perguntas. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueçam de, ao encaminhar a pergunta, fazerem menção ao professor e à matéria, para que então seus questionamentos possam ser adequadamente encaminhados. Pois bem, como eu disse ainda há pouco, esse é o nosso terceiro encontro e estamos a tratar da fase postulatória do processo. O que nós discutimos na aula anterior? A aula anterior, ela foi dedicada ao estudo da petição inicial. Especificamente, nós destacamos o endereçamento e a ligação do endereçamento da petição inicial com as regras de competência. Nós tratamos da qualificação de autor e de réu, bem como a nomenclatura adequada a ser seguida. E nós tratamos também da narração dos fatos e da fundamentação jurídica, aquilo que nós costumeiramente denominamos de causa de pedir, oportunidade em que eu tive a condição de destacar para vocês a diferença que existe entre fatos simples, fatos jurídicos, fundamentação legal, fundamentação jurídica, o que vincula e o que não vincula a atividade do juiz. No nosso encontro de hoje, que como eu disse é o nosso terceiro, nós ainda estamos a comentar os requisitos da petição inicial. Ainda estamos, portanto, no artigo 282 do CPC. E o primeiro tema que eu pretendo discutir com vocês na aula de hoje é o requerimento de liminar. E aí, muitos de vocês e os nossos acadêmicos aqui presentes devem estar pensando: ô Lúcio Flávio, peraí, liminar não é requisito lá do artigo 282. Liminar, ou o pedido de liminar, não se encontra trazido lá no dispositivo que você está a comentar, que traz os requisitos da petição inicial. E realmente, pessoal, vocês têm razão se assim pensaram. A liminar não é um requisito da petição inicial. Mas qual é a razão de eu querer abordar esse tema na aula de hoje? Se nós fizéssemos uma pesquisa no foro, no Brasil inteiro, nós poderíamos perceber que certamente mais de 90% das petições iniciais submetidas a protocolo são petições iniciais que possuem pedidos de liminar. A liminar hoje, ela é a grande solução para todos os males do processo civil. Vale dizer, todo mundo quer liminar. Eu tenho até uma história interessante a partilhar com vocês e com os colegas que nos assistem. Eu sou advogado e recebo muitos clientes lá no meu escritório que narram então os seus problemas jurídicos. E pessoal, vocês não têm ideia da quantidade de clientes que falam assim: doutor, eu quero uma liminar. Se o senhor conseguir uma liminar, resolve o meu problema. E por que que assim é? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, toda vez que a gente assiste um jornal de televisão normal, lá nós vemos que as notícias do Poder Judiciário têm muita ligação com a liminar. Fala-se, o ministro tal concedeu uma liminar para liberar fulano da prisão, o desembargador tal concedeu uma liminar num recurso para liberar o leilão de tal empresa e assim por diante. Então, as pessoas em geral têm essa ideia da liminar e de que a liminar resolve todos os males. Bom, a liminar definitivamente não resolve todos os males, mas ela é uma questão muito importante na petição inicial. De modo que, nada obstante, ressalto,
não seja a liminar um requisito do artigo 282, como ela é muito requerida, como a maioria das petições iniciais trazem o pedido ou o requerimento de concessão de liminar, eu acho importante a gente trabalhar aqui, já que nós estamos a discutir a petição inicial. E a primeira questão a ser abordada é: o que é uma liminar? Se vocês pararem para pensar e se vocês pararem para fazer uma pesquisa aí, a palavra liminar, ela é muito maltratada. Ela é maltratada por muitos profissionais do direito e ela é maltratada mesmo em vários livros de doutrina. Na verdade, existe uma razoável confusão conceitual sobre o que seja ou não uma liminar. Então, a nossa primeira missão aqui é trabalhar com esse conceito de maneira adequada. O que é realmente uma liminar em processo civil? Pessoal, é muito simples de entender. A liminar nada mais, nada menos é do que uma providência jurisdicional concedida no início de um processo. Vale dizer, quando se fala em liminar, nós estamos a localizar no tempo uma providência jurisdicional. É toda a providência jurisdicional que é concedida no início do processo. In limine, ou seja, no limiar, ou seja, no início. Então, liminar, e isso é importante vocês terem de maneira bastante clara, a liminar pouco mais diz do que o momento em que a medida foi concedida, ou seja, no início do processo. Liminar não traça ainda a natureza jurídica da providência que foi concedida. Ô Lúcio, como assim? Explica isso melhor. Vejam vocês, quando nós, de agora em diante, ouvirmos dizer fulano conseguiu uma liminar, fulano obteve uma liminar, o que nós sabemos? Que uma providência determinada foi concedida no início do processo. Ponto. Isso é o máximo que a expressão liminar nos permite entender. Agora, a liminar, ela é concedida no início do processo, por quê? Porque a parte autora afirma estar submetida, normalmente, a uma situação de urgência, o que em processo civil nós identificamos pela expressão em latim periculum in mora, ou, traduzindo, perigo na demora. Vale dizer, a liminar, que é aquela providência que, como eu disse, é concedida no início do processo, ela veicula uma tutela de urgência, uma tutela jurisdicional de urgência que, como o próprio nome diz, é uma tutela jurisdicional adequada a proteger o direito da parte contra os males do tempo, contra os males que o decurso do tempo acarreta para o direito, para a eficácia do direito ou para a eficácia do próprio processo. Vejam vocês, portanto, que a liminar designa o momento. In limine, no início do processo. Normalmente, aliás, antes da citação do réu. E a liminar, ela carrega, ela tem como conteúdo uma tutela de urgência. Em processo civil, basicamente, existem dois tipos de tutela de urgência. A tutela antecipada, também conhecida como antecipação dos efeitos da tutela, e a antecipação dos efeitos da tutela, para vocês poderem anotar aí, ela se encontra no artigo 273 do Código de Processo Civil. Essa seria, portanto, a primeira espécie de tutela de urgência, a tutela antecipada.